Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, o nosso programa Diálogos. E hoje nós trouxemos aqui para conversar conosco a secretária de Relações Internacionais, Rosiane Medeiros. Rosiane é empresária, já foi presidente do Centro Industrial do Ceará, é vice-presidente da FIEC e foi convidada pelo governador Eumano para ser titular da Secretaria de Relações Internacionais. Rosiane, um prazer aqui estar com você. E a primeira pergunta que eu faço já é em relação à secretaria. Eu me lembro que o Ceará, há algum tempo já, há vários governos, nós tínhamos a assessoria, né, de relações internacionais. E o governador Eumano resolve mudar o status, né, para cima, diria, criando a Secretaria de Relações Internacionais. Então, a pergunta é, o que faz a Secretaria de Relações Internacionais? E hoje é uma secretaria extremamente importante nas relações do Ceará com o resto do mundo. Obrigada pelo convite, Arthur. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com você. Eu sei do seu interesse, professor de História. Enfim, eu sou realmente uma pessoa, apesar da minha formação sempre ter sido matemática, eu sou engenheira civil, mas eu sempre fui apaixonada pela história, né? Porque as coisas não acontecem por acaso e a gente tem que ver o passado para poder projetar o futuro. E o nosso grande objetivo é realmente trazer a melhoria de condições de vida para as pessoas do Ceará e, consequentemente, para o Brasil. Foi uma honra ter sido convidada para ocupar essa secretaria e, para mim, tem sido um privilégio pela oportunidade de aprendizado, né? Eu tenho procurado também aprender, né, buscado entender esse mundo que a gente vive em termos de geopolítica, porque a coisa é bem mais complexa. Mas vou já chegar ao ponto, né, do que é que faz uma Secretaria das Relações Internacionais. O meu antecessor, César Ribeiro, era o assessor, né, do governador Camilo, e deixou um embrião, né. Ao assumir a secretaria, a gente procurou estruturar e esperamos, ao final do mandato, realmente deixar uma secretaria bem mais estruturada, porque nós estamos vivendo um momento muito auspicioso para o Ceará e é importante que a gente aproveite essas oportunidades. Mas, enfim, resumidamente, o que faz uma Secretaria das Relações Internacionais? Nós temos duas linhas. Uma da paradiplomacia, que lida com embaixadas, com consulados, organiza as missões internacionais, faz relação com a sociedade, porque nós temos aqui no Ceará e aumentando inúmeros representantes, quer dizer, são dito cônsul honorários. Perfeito. Alguns são oficiais, porque são cônsul honorários, mas são oficializados pelos próprios governos, como a França, assim, que eu me lembro, França, Reino Unido e Alemanha. Esses aí são, de qualquer forma, são autorizados pelos países. E temos também uma outra linha, que é a atração de investimento estrangeiro, de recursos externos e da inteligência comercial, né? Mas isso, assim, deixando assim, bem claro que nós somos uma secretaria transversal. O que nós queremos é deixar como legado uma porta de entrada, porque muitas vezes as coisas não acontecem, não só no ponto de vista assim, de países, mas também na nossa vida privada, porque a gente não sabe qual é a porta de entrada. Perfeito. Então, fala com um, fala com o outro, mas como não é o foco, as pessoas deixam para lá, porque não sabem como agir. Então, a gente tem procurado realmente atuar muito próximo das outras secretarias finalistas e ajudando também, porque muitas secretarias não têm estrutura. Então, às vezes, eles têm uma missão internacional, e não sabem como agir. Então, a gente tem procurado dar esse apoio. Muito bem. Rosiane, o Estado do Ceará, hoje, ele é referência nacional por várias questões, não é? Política de educação, crescemos muito na política de assistência social, na política de saúde, a segurança. O governador Eumano hoje está dando uma grande prioridade, porque também impacta todas as áreas, né? Você tem uma segurança da melhor maneira possível. Mas nós temos no Ceará também algo que é muito importante, que é um exemplo para o Brasil, que é uma continuidade, muitas vezes, na política econômica e na política de infraestrutura. E aí você colocou muito bem aqui o Porto do Pecém, não é?
Porto do Pecém, Complexo Industrial Portuário do Pecém. É hoje uma entrada magnífica de grandes investimentos que está acontecendo no Ceará. Eu queria que você pudesse situar, né, o equipamento CIP, né, Complexo Industrial Porto do Pecém, para o desenvolvimento do Ceará. Qual é o papel dele? Eu diria que hoje é talvez o nosso maior ativo quando a gente fala de atração de investimento, porque a nossa grande vantagem é exatamente o potencial de energia renovável que nós temos. E as empresas que vêm, quer dizer, precisam, quer seja para implantar um parque solar, quer seja para produzir o hidrogênio verde, todas elas precisam de muita articulação com o Porto do Pecém. Às vezes eu digo exatamente que o nosso hub do hidrogênio verde começou com a concepção do Porto do Pecém. Perfeito. Porque se não tivesse porto, não teria nenhuma possibilidade de nós termos a produção em larga escala do hidrogênio verde. Às vezes há uma crítica de que nós não podemos ser apenas um exportador de commodity, porque o Porto, quer dizer, o hub do hidrogênio verde foi muito pensado no primeiro momento para exportação. Certo. E por quê? Primeiro, porque os investimentos são bilionários em dólares. Uhum. Nós não temos recurso aqui no Ceará, nem no Brasil, que as nossas prioridades são outras, para fazer esses investimentos. E é um investimento de altíssimo risco, porque é uma transição energética, os investidores ainda não sabem como, por exemplo, qual o custo de produção real. Perfeito. O que é que a Europa, que seria a maior importadora, principalmente a Alemanha, o que é que eles vão considerar hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono, o que é que eles vão importar para cumprir os compromissos que eles assumiram da transição energética. Então, ainda há muita discussão, até mesmo porque a França quer considerar a energia nuclear como uma energia, se não verde, limpa. Sim. Então, entre a Comissão Europeia ainda existem muitas discussões. Então, aparentemente, o que a gente imaginava que seria mais fácil, seria mais rápido, o mundo mudou tanto de 2020 para cá, que às vezes a gente nem acredita. Mas, enfim, não só, porque o Porto do Pecém, eu acho que é importante dizer, quer dizer, a Companhia Industrial e Portuária do Pecém não é só um porto, né? Isso. Desde da parceria com o Porto de Roterdã, em 2018, ainda no governo Camilo Santana, foi criada uma estrutura que engloba a parte portuária, logística, mas também a área industrial e as EPE. Então, isso faz uma diferença enorme em relação aos demais estados. Todos os estados nordestinos têm um potencial gigantesco em relação à energia renovável e, portanto, são potenciais produtores de hidrogênio verde, porque o hidrogênio verde precisa de duas coisas, diria três: água, energia e gente qualificada, tá? Isso aí também é muito importante, e desde o início que nós começamos a falar sobre isso, tinha uma preocupação enorme, porque essa mão de obra ainda não existia, está em formação. Perfeito. Mas é sempre aquela coisa, quando é que a pessoa que vai, não, eu vou agora fazer um curso de qualificação nessa área, mas quando é que isso vai acontecer? Tá. Então, quer dizer, é sempre uma transição energética como essa que nós estamos vivenciando no mundo. O risco em todas as áreas é muito grande. Então, apesar do nosso potencial enorme, e é importante também dizer como o governo é bem avaliado do ponto de vista dos investidores. Sim, sim. Isso sempre é mencionado, a questão da governança, a questão da maneira com que a gente recebe esses investidores estrangeiros, não só no governo, mas a acolhida do povo. Isso também é importante citar. E todos eles ficam encantados, não só com o Porto do Pecém, mas com a estrutura que nós temos no centro de eventos e também com a estrutura que nós temos na beira-mar, que Perfeito. Todos ficam encantados. O turismo, né, um carro-chefe também hoje do Ceará, né, a partir de Fortaleza, mas também de outras regiões. Rosiane, o Ceará, historicamente, vou aqui até os anos 70, era um grande produtor e comercializador de algodão, né? Era o ouro branco, era o grande nosso produto. Verdade que ali você já tinha também ainda a cera da carnaúba, nós tínhamos ali a lagosta, o pescado, de alguma maneira, mas não havia, digamos assim,
uma quantidade grande de produtos que a gente vendia para o resto do Brasil, o resto do mundo. Nós depois passamos a ter os calçados hoje, né, são um dos líderes aqui na produção industrial do Ceará. Nós temos também a indústria têxtil, que sempre foi, de certa forma, forte. Mas você fala agora do hidrogênio verde, que é um produto industrial, vai ser a indústria que vai produzir hidrogênio verde. Nós temos outras alternativas, quer dizer, qual é o futuro da economia cearense? O que é que nós vamos, daqui para frente, vender mais, né, e, evidentemente, receber investimentos estrangeiros? Você colocou muito bem aí, né? A nossa colonização foi baseada nas fazendas de gado. Né? Exatamente. Então, por isso, a primeira indústria que se instalou aqui no Ceará foi justamente as indústrias associadas a essas duas atividades econômicas agrícolas, né? Perfeito. E pecuária. Hoje nós temos, além, obviamente, de energia, nós precisamos desenvolver a cadeia de energia renovável. Isso aí vai para além de produção da produção da energia nos parques. Perfeito. Nós precisamos desenvolver há toda uma oportunidade para desenvolvimento não só dos equipamentos para a produção dessa energia, mas os serviços associados a ela. São vários tipos de atividade, de serviço que estão associada a uma atividade tão grande como essa. Então, por isso que é uma oportunidade tão grande e o contato com o exterior. Mas, além disso, além da cadeia de energia, nós temos também a própria tecnologia da informação, data center, justamente porque nós temos 18 cabos de fibra ótica chegando na Praia do Futuro, nossa latência é muito pequena, quase toda a conexão do Brasil passa por Fortaleza, de forma que Fortaleza é a segunda cidade mais conectada do mundo. Então, isso aí já vem acontecendo, já temos empresas instaladas, mas temos muito mais ainda empresas interessadas. É importante também dizer que nós temos que garantir que é um setor altamente sensível, porque envolve muito a questão de segurança, não só a jurídica, mas também a cibernética. Esse hub ali da Praia do Futuro, nessa linha que você está falando, que se criar ali um hub de comunicação, que ali os cabos entram ali pela Praia do Futuro, não é isso? Ali seriam instaladas também essas empresas, data centers, é isso? Essa é a proposta? Já tem muita empresa instalada na Praia do Futuro, por causa da questão da latência. Como os cabos chegam lá, eles têm a resposta mais rápida, né? Mas tem também empresa interessada de se instalar na ZPE. Perfeito. Ainda as regras para a ZPE... São mais atrativas, né? Exatamente. Nós ainda não tão claras, tá? Porque está havendo mudança ainda, mas, por exemplo, a empresa que pretende vender seu serviço de tecnologia, de exportar o seu serviço de tecnologia, a ZPE pode ter um diferencial. Agora, as regras ainda precisam ser mais discutidas e ficar mais claras. Ainda não estão, mas tem muita empresa que já começa a conversar. Veja bem, Arthur, essas empresas... como são investimentos muito grandes, primeiro, elas vêm sempre apoiadas pelos próprios governos. Perfeito. Isso é uma coisa que os países, a Alemanha, a China... Por que tanto país visitando o Ceará, né? Sim. Exatamente porque, como o Ceará começou a ter visibilidade pelo potencial, pelas oportunidades de energia, os países querem vir aqui conhecer, porque as empresas, para se instalarem aqui, elas tem que ter o apoio dos seus países. Perfeito. É muito importante. A China, então, é essencial. Nós já recebemos várias comitivas da China. A China tem muito interesse, principalmente no setor... Quer dizer, na realidade, o grande interesse da China é investir em infraestrutura no Brasil. Né? Porque eles têm capital, têm recursos, né? Tem capital, tem recurso e tem um momento em que a economia chinesa já não cresce como antes. Sim. E nem a população, porque também, segundo as previsões, há uma tendência de redução da população chinesa. Sim. Nos próximos anos. Sim. Porque hoje já não existe mais a política do filho único, mas o custo de vida na China está muito alto, então o custo de moradia. E já vem da cultura dos últimos 50 anos, da política do filho único, as famílias se acostumaram com essa ideia, né?
e a população tá decrescendo. E eles precisam realmente, eles têm muita tecnologia. Os vídeos que a gente vê, todo mundo vê, porque estão acessíveis aí, de infraestrutura, é uma coisa, você fica assim, será que isso é verdade? Fantástico, né? É absurdamente fantástico, sabe? As pontes, a infraestrutura, estradas, transporte. Então, eles também têm buscado parcerias para as suas empresas, que, claro, obviamente, vai acabar criando uma concorrência com as empresas locais. Então, a gente também tem que ver isso com muito cuidado. Eu acho que a diplomacia brasileira está atenta a isso, tanto que, até agora, não assinou a nova rota da seda, né? Tem, quer dizer, vários outros países, inclusive países da Europa, já o fizeram, mas talvez por isso a preocupação com as empresas brasileiras de infraestrutura ainda não assinamos. O que você está falando é muito importante, porque a China, pelo que eu sei, hoje é o país que mais faz comércio com o Brasil, né? Mais do que os Estados Unidos, por exemplo, que durante muito tempo lideraram, não é assim? Então, falar em China, eu te vi aí liderando aí, muito preocupada nos últimos dias com o encontro G20, né? Aconteceu encontros preparatórios aqui em Fortaleza, você estava à frente dessa organização, vai acontecer aí essa semana, nós estamos gravando aqui para esse programa aí na próxima semana. O presidente Lula vai liderar todo esse trabalho do G20. Vivemos num mundo globalizado, onde blocos econômicos se organizam, né, para aumentar seus negócios e tal. O que é que você acha que o Ceará ganha com o G20? Pelo que você vivenciou esses dias, quais serão os avanços que nós teremos aí em termos de desenvolvimento econômico? No curto prazo, nós estamos tendo uma visibilidade enorme, porque essa é a terceira reunião que nós... Quer dizer, essa que aconteceu na semana passada, do G20 de Educação, e, obviamente, liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Isso traz muita visibilidade, porque, como você falou, nossa economia sempre foi voltada muito para uma questão muito local. Sim. Às vezes, até a década de 70, como você falou, ou mesmo 80, nós não comercializávamos nem com o sudeste do país. Nós somos importadores, mas passamos a exportar alguma coisa para o Sudeste a partir da década de 80. Então, o Ceará começou a ter visibilidade. A bem da verdade, o Brasil ainda é pouco conhecido assim no mundo, São Paulo um pouco pela indústria, Rio de Janeiro pelo turismo, a Amazônia, enfim... Pelo meio ambiente, né? Pela coisa... Às vezes nem sempre pelo lado positivo. É verdade. Mas, enfim, e o Ceará, o Nordeste de uma maneira geral, e o Ceará mais ainda, porque o Ceará teve muito mais problema, e eu menciono sempre, dentro do que você falou das políticas de continuidade, a questão hídrica, né, que nós somos bastante exitosos. Isso. E, quer dizer, esses momentos de ter pessoas, né, de outros países, ministros, né? Nós tivemos aqui no Ceará, nós tivemos reunião técnica de Finanças e Banco Central, nós tivemos reunião técnica ministerial do Trabalho e agora, recentemente, da Educação, além do GEM, que GEM é o braço da ONU para Educação e Cultura. Sim. Então, essas pessoas todas não têm noção. Eu fico super satisfeita porque eu vejo a satisfação. Eu sempre dizia, olha, a gente tem que fazer com que eles sintam esse diferencial que o Ceará dá, porque isso é um reconhecimento de todos, do acolhimento, da nossa cultura. Nós nós tivemos várias oportunidades. Por exemplo, todas as oportunidades, eles vão na escola de gastronomia, e que é uma ação assim, super interessante, porque são coisas locais. Eu tive conversando com o cônsul da França e ele falou, olha, eu bebi isso aqui, é um espumante de caju. Eu mesmo daqui nunca ouvi falar. Ele disse, não, é produzido lá na escola de gastronomia. Tiveram alguns pratos lá usando elementos locais, daqui. Né? Cultura gastronômica local. Né? Exatamente. Então, quer dizer, tudo isso fica na memória afetiva, porque as reuniões técnicas elas podem acontecer em qualquer lugar, mas a memória afetiva é que faz com que essas pessoas retornem. Então, para o turismo, a semana passada, os hotéis de Fortaleza estavam
absolutamente lotados. Algumas delegações tiveram que ficar no centro da cidade, porque a gente tinha solicitado que procurassem concentrar mais na área da Beira-Mar para facilitar a logística e segurança, mas não encontraram mais. E ainda tinha aqui um campeonato de beach tênis, que também trouxe mais muitas pessoas de vários lugares. Isso, acho que o turismo, para a gente, além da energia renovável, além da questão de TIC, além dos data centers, o turismo é uma atividade econômica muito importante para nós. E eu acho que nós já temos, quer dizer, já temos desenvolvido muito essa arte, né, de receber as pessoas, de forma que, no curto prazo, a maior vantagem é exatamente essa. No médio e longo prazo, é divulgar o Ceará, porque nós precisamos mostrar ao mundo o que é que nós temos aqui, e o mundo não conhece. Também, dentro agora dessa semana do G20, nós recebemos vários ministros de educação e recebemos um de Singapura, que, assim... que é um dos melhores educações do mundo, né? Singapura, né? Exatamente. E, assim, eu perguntei para ele, né, quer dizer, o que é que ele achava que tinha sido, o que é que tinha mudado a história de Singapura. Porque Singapura era um lugar de bandido. Era, enfim... Porto comercial e pronto, né? E, assim, que tinha muito atividade ilegal, né? Então, ele falou, a primeira coisa que ele falou, achei interessante, investir em recursos humanos. Porque, sem os recursos humanos, não tem nenhuma atividade que se desenvolva. Perfeito. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta imaginar que você tem poder suficiente de fazer alguma coisa sozinho. E você precisa mobilizar as pessoas e engajar na sua visão, né? E aí ele falou, dentro disso aí, de recurso humano, ele falou inglês, porque sem o inglês ele não consegue se relacionar com outros países. Perfeito. E trazer as tecnologias, enfim, os avanços. Depois a alfabetização, né? Sim. E matemática e ciências. Perfeito. Ele frisou muito nesses quatro pilares. Muito bem. E daí, assim, o governador tem manifestado em várias ocasiões a importância que é a matemática. Inclusive, nós fizemos uma parceria, porque temos uma parceria com o estado de Fujian, na China, e justamente por causa do avanço da China na tecnologia, porque a tecnologia pressupõe que as pessoas tenham uma boa formação de matemática e raciocínio lógico, né? Então, o governador nos incentivou a buscar uma parceria com a China, e hoje nós temos, se eu não estou enganada, 600 professores do ensino médio do Ceará que estão fazendo uma capacitação diretamente com a China. Aí começou com a ideia do governador Elmano, acabou que entraram vários outros estados do Nordeste e até a Indonésia. Então, assim, na medida do possível, o que nós podemos trazer de parceria na área de cooperação, a gente tem buscado em todas as oportunidades que aparecem. Rosiane, recentemente foram revelados aí dados da economia que mostram que o Ceará teve um crescimento do PIB praticamente o dobro do país, não é? Tudo indica que o país vai crescer esse ano mais do que se esperava, em torno de 3% do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, ou mais. A inflação está relativamente controlada, mas nós temos aí juros ainda extremamente altos, né, que, de certa forma, trazem um prejuízo, aí, uma dificuldade para a economia brasileira. Eu te pergunto, você está otimista aí com o desenvolvimento, pelo que você tem visto e se relacionado com o mundo, não é? Você está otimista com a economia brasileira? Nós podemos esperar, o desemprego caiu também consideravelmente, chegamos agora à menor taxa de desemprego desde 2012, né? 6,4%, é uma taxa relativamente baixa para o Brasil, mas esses dados, você acha que nós continuaremos com indicadores positivos? Os indicadores positivos são muito consequência das políticas sociais do governo, isso aí não tenha dúvida. O que a gente espera é que continuem, porque, enfim, cria-se um mercado consumidor e, com isso, movimenta a cadeia econômica. Agora, em relação às taxas de juros, o que a gente
assim, a preocupação é porque, na realidade, as taxas de juros são altas porque quem financia a dívida brasileira somos nós. Sim. E se o risco é alto, essa taxa aumenta. Não é consequência direta, se no mercado a inflação está controlada, está tudo. Mas o governo precisa de dinheiro. Sim. E os investidores, não é simplesmente... Sim, é uma discussão que tem que se despir de ideologia, Sim, Bruno. sim. Então, porque assim, não adianta a gente brigar com o mercado. Não é a questão de brigar com o mercado. É entender exatamente o que é que está acontecendo e como é que a gente pode atuar exatamente para que isso continue. Assim, do ponto de vista global, nós temos uma perspectiva de mudança nos Estados Unidos, né? De qualquer maneira, ganhando a Kamala, que seria uma continuidade do governo Biden, mas o mundo que ela vai encontrar está bastante diferente do que o Biden encontrou. Sim. Porque nesse ínterim nós tivemos Covid. A Covid mexeu demais com as pessoas, Sim, né? Não sim. só do ponto de vista sanitário, mas principalmente da saúde mental. Tivemos o ataque da Rússia à Ucrânia, nós estamos tendo conflitos no Oriente Médio. Então, assim, muitas vezes eu ouço o pessoal, né, da área de geopolítica falando que, de fato, uma guerra não começa assim. Não, começou a guerra, não é assim. As coisas vão acontecendo. E isso pode trazer impactos para nós, né? Porque, apesar da gente viver, de uma certa forma, a América do Sul, México, América do Norte, América Latina, né? mas o México está baixo. muito perto dos Estados Unidos, né? Mas a América Latina, de uma maneira geral, vive, né, fora da rota dos conflitos. Mas isso tudo acaba impactando. O primeiro impacto é a energia mais cara. E isso nos impacta também, porque, apesar de muitas vezes falar, mas nós não produzimos petróleo, então a gente tem que ter o petróleo barato, mas a Petrobras não é uma empresa do governo. Então, toda vida que se tenta fazer as coisas artificialmente, as consequências vêm depois. Sim. E as consequências sempre vêm. Infelizmente, a gente gostaria muito de dizer, não, agora a taxa agora vai ter que ser tanto. Mas não é assim. Uma vez eu me lembro que eu até, ainda na época do SIC, eu questionei um senador exatamente a questão da alta taxa de juros. Estou falando, isso era 2010, 2011, do cartão de crédito. Sim. E você vê que de lá para cá já tivemos vários governos, mas não se consegue, continua sendo absurdamente alta, né? Então, essas coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Aí não vale simplesmente... não é, vamos dizer, digital, não é 0 ou 1, entendeu? Entre o 0 e o 1, no que diz respeito, quando vai para esse lado, tem infinitos números, infinitas condições, né? Muito bem. Eu quero te fazer aqui agora uma última pergunta, Rosiane, muito assim pensando no futuro, né? O Ceará, você colocou muito bem, o Ceará hoje é referência em política educacional. A escola pública básica do Ceará não é o que deveríamos ter, temos que evoluir muito ainda, não vamos achar que está bom, né? Porque a gente tem que comparar com o mundo, né? Com o mundo nós não estamos bem ainda, em termos de política educacional. Mas em termos de Brasil, tem sido premiado, reconhecido, talvez a melhor escola pública hoje do Brasil. A saúde avançou muito, o Ceará tem uma experiência de descentralização da saúde impressionante. Política cultural avançou muito, né? Várias áreas, né? Você acha que nós estamos caminhando também para ser uma referência em termos de política industrial, de atração de investimentos? Você colocou muito bem o hub de comunicação, né, com os cabos, com as empresas de data center, o hub do PECEM, né, atraindo ali indústria, sobretudo para a zona de processamento e exportação. Nós temos aí o aeroporto internacional, que é muito importante, sobretudo para o turismo, mas também para trazer eventos, para trazer, enfim, investimentos via o aeroporto internacional. Mas você acha que nós podemos caminhar para ser uma referência também em política industrial? Porque você colocou muito bem, era São Paulo, Centro-Sul,
o Nordeste um pouco, a Bahia, né? É um país um estado que é forte ali na indústria, sobretudo petróleo, derivados de petróleo. Você acha que a gente caminha para esse futuro? A minha esperança e meu trabalho e toda a energia que eu posso dedicar é exatamente para que a gente faça essa transformação econômica. E a oportunidade são com essas atividades que você mencionou. Ainda tem muita coisa para percorrer, mas o que eu posso dizer, acompanho o governador Eumano de Freitas diariamente, sei do esforço enorme que ele faz, porque muitas dessas empresas são empresas internacionais. Sim. E muitas delas entram em contato comigo, falando de alguma coisa que precisa aprovar a lei do hidrogênio verde. Logo, logo, no próximo ano, vão começar também a falar da importância da eólica offshore. Isso. E o governador, Arthur, eu às vezes comento lá, não sei como é que ele aguenta ter tanta energia, porque nós estamos envolvidos com a área internacional. Sim. E são tantas atividades, tantas coisas que a gente tem que fazer, e ele isso vezes 30. Isso. E assim, é fantástico poder ver a energia que ele empreende, e eu acho que isso que nos motiva a, inclusive, acreditar que nós vamos conseguir realmente transformar o Ceará em referência. Eu acho que dentro do Nordeste, em relação a questão da energia renovável, porque não é só produção de energia, sim, é muito outras coisas, sim, né? Nós temos aqui empresas fantásticas, empresas internacionais, nós temos Vestas, que é uma empresa dinamarquesa que produz aerogerador. O nível de qualificação que essas empresas dão para os seus funcionários, as oportunidades, sim, que eles dão, a Aeres também, que é outra empresa que trabalha muito em parceria com a Vestas, e outras tantas que estão produzindo aqui, e a oportunidade deles trazerem seus fornecedores. Eu acho que a nossa grande batalha é exatamente em busca de atrair os fornecedores, porque atrair uma empresa do zero hoje é difícil, porque a concorrência com o mundo é realmente... E teremos a indústria automotiva aqui no Ceará? Você está otimista? O governador anunciou, criou um polo ali no Horizonte para trazer a indústria automobilística para cá. Isso é possível? O governador está bastante otimista em relação a isso. Nós não sabemos ainda, porque tem acordo de confidencialidade. Sim. Sim. Então, ainda nós não sabemos exatamente, mas há uma perspectiva. O que eu posso lhe dizer é que já 4 anos atrás a gente conversou com essa empresa que está negociando esse acordo, e ela já vinha falando na possibilidade de tornar o Ceará também num hub de comércio exterior, tanto importando como exportando. Perfeito. E, portanto, é uma empresa que tem conhecimento de mercado, então isso faz com que a gente acredite que isso aí realmente vai acontecer. Mas eu não poderia lhe dar maiores informações pelas questões de confidencialidade. Perfeito, muito bem. Esta é Rosiane Medeiros, secretária de Relações Internacionais do governo Eumano de Freitas. Quero agradecer, Rosiane, foi muito importante, você deu muitas informações aqui que tenho certeza que o nosso internauta gostou bastante. E quero aqui, ao me despedir, desejar uma boa semana para todos vocês, e na próxima semana a gente vai voltar com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.